A proposta com mudanças nas regras da aposentadoria, que agora está no Congresso Nacional, começa a tramitar na Câmara dos Deputados na próxima semana. Vamos saber quais são os próximos passos da reforma da Previdência com a repórter Selma Dias, ao vivo de Brasília. Muito bom dia, Selma. Marcelo, bom dia a você e a todos. Olha, agora é com o Congresso, viu? As articulações estão a todo vapor. Daqui a pouco, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, conversa com deputados da bancada do PSL, mas a tramitação, de fato, começa especificamente na Comissão de Constituição e Justiça, que decide se a proposta pode ser aceita ou não. Lembrando que a CCJ ainda não foi instalada. A previsão é que isso aconteça na semana que vem e aí começa a contar o prazo de 5 sessões do plenário para que esse parecer seja dado. A análise do texto vem logo em seguida, quando chegar à comissão especial. Normalmente, nesse momento, são feitas audiências públicas. O relator recebe muitas sugestões de mudança, tanto da sociedade quanto dos próprios parlamentares. E depois, ele apresenta um texto final, vota isso na própria comissão e encaminha para o plenário. Os parlamentares têm que fazer tudo isso em até 40 sessões. No plenário, são 513 deputados para discutir e votar, esse texto em 2 turnos, que precisa aí de 308 parlamentares para ser aprovado. Na avaliação do presidente da Casa, Rodrigo Maia, dá para construir essa maioria e concluir a votação em maio. No Senado, o caminho é basicamente o mesmo, mas vale lembrar que o número de senadores é menor, são 81 senadores. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já determinou que um grupo de senadores acompanhe as discussões na Câmara. Ele prevê a conclusão desse assunto para junho. Agora nós vamos acompanhar os detalhes da proposta que chegou à Câmara ontem. A reportagem é de Paulo Leite. O presidente Jair Bolsonaro atravessou o Congresso ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado. E a única parada foi na presidência da Câmara. Lá, ele entregou a proposta de emenda à Constituição que pode mudar a aposentadoria dos brasileiros. Numa fala curta, de só 3 minutos, o presidente defendeu a reforma. Nós sabemos das dificuldades, mas todos nós, no Brasil, contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. Nós não temos outra saída. Depois, admitiu que no passado errou quando não apoiou mudanças na Previdência. E nós temos que juntos realmente mostrar, não para o mundo, mas primeiro para nós mesmos, que nós erramos no passado, eu errei no passado, e temos uma oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações uma previdência onde todos possam receber. A reunião durou pouco mais de 20 minutos e não contou com integrantes da oposição. De forma geral, o recado foi a necessidade de equilibrar as contas públicas e combater privilégios. Nós estamos removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades, vamos democratizar a poupança, vamos acelerar o crescimento, vamos permitir a transição rumo a um sistema de capitalização e que permitirá também a geração de dezenas de milhões de novos empregos nos próximos anos. No Congresso, a proposta começa a tramitar pela Câmara. Passa primeiro pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois por uma comissão especial. Na sequência, se for aprovado, o texto vai ao plenário, onde precisa passar por 2 votações e garantir em cada uma delas pelo menos 308 votos. Se passar, segue para o Senado. Ali, o governo precisa de 49 votos, também em 2 votações. Olha, a exposição dessas regras foi muito aguardada por todos. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniu os 27 governadores dos estados e do Distrito Federal para apresentar os detalhes da proposta. E é unânime entre os governadores o entendimento de que essa reforma precisa mesmo ser feita, mas para alguns com ajustes em pontos específicos. Na Câmara, o projeto também recebeu críticas e elogios dos parlamentares. Vamos ouvir
ouvir algumas opiniões. A reforma da Previdência é vital para o Brasil. Se o país quer crescer, se o país quer gerar emprego, se o país quer diminuir a pobreza, precisa aprovar a reforma da Previdência até a metade deste ano para retomar esse crescimento através de novos investimentos a partir do próximo mês de agosto. Na minha perspectiva, eu acho que é uma espécie, uma pegadinha, uma armadilha, se introduzir o sistema de capitalização no Brasil, que é um sistema para os países mais ricos. Porque apenas aqueles que contribuírem efetivamente poderão se aposentar, e vejam vocês, sem a garantia sequer de que o empregador vai ser obrigado a contribuir. O que faz é atacar principalmente os pobres. Os pobres. Não existe essa história de sistema igualitário justo. Quem está perdendo são os pobres. O centro dessa proposta atinge exatamente esses 83,4% de trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Essa reforma combate os grandes privilégios. Para você ter uma ideia, em relação aos servidores públicos, há uma alíquota maior, 16,8%. Mas para quem? É para o professor? Não. É para o policial? Não. É para aquele que ganha 39 mil reais. Então, a gente está realmente fazendo com quem ganha mais, aquele que ganha mais vai pagar mais. E o mais pobre vai pagar menos.